fiz em casa. Portanto, em primeiro lugar, queria agradecer o convite que a organização me fez, e o que eu vou aqui apresentar é basicamente um trabalho que eu desenvolvi a título voluntário e basicamente durante as minhas férias, e que foi, em termos gerais, um acompanhamento deste conjunto de incêndios que ficaram conhecidos como os incêndios de Pedrógão e de Góis, e uma avaliação dos resultados, infelizmente, com as consequências que conhecemos. Portanto, os incêndios, na verdade, o resultado que aqui vemos a negro são as áreas ardidas finais. Em boa verdade, os incêndios que deram origem a estas áreas ardidas não foram apenas estes dois, no entanto, estes foram os primeiros e os principais. E, portanto, o primeiro aconteceu, como se recordarão, e teve início às 14h43 do dia 17 de junho, e o segundo, que foi aqui, este em Pedrógão, e o segundo foi aqui 9 minutos depois em Góis. Portanto, estes incêndios começaram com um comportamento relativamente normal, no entanto, ao fim da tarde começou-se a perceber que aquilo estava basicamente a descambar. Eu comecei a perceber isso pela hora do jantar, e então comecei a agarrar na informação que temos disponível na internet. Uma das primeiras coisas que consultei foi aqui estes dados, ele não está aqui a carregar a fonte, mas estes dados são do Meteosat, um satélite meteorológico, e nós conseguimos ver aqui a formação de nuvens com um grande desenvolvimento vertical, e portanto são nuvens convectivas, e quando isto acontece e passa por um incêndio, sabemos que isto vai causar problemas graves. Outra coisa que eu consultei, portanto ele está aqui a carregar mal, mas isto são as descargas elétricas associadas àquele movimento, àquelas trovoadas, digamos assim. Isto é obtido num site de partilha de informação de descargas elétricas colaborativo, o Blitzortung. Portanto, isto está licenciado com os dados com uma licença aberta. E, portanto, aqui via-se aqui a concentração de ignições. Quando isto acontece, quando os incêndios são de causas naturais, portanto, tendencialmente eles são piores, porque, para além de haver múltiplas ignições, também elas acontecem em locais de difícil acesso, ao contrário daqueles que têm causas antrópicas, que normalmente são zonas de mais fácil acesso. Outra coisa que eu consultei foi a informação das estações meteorológicas, e que nós temos acesso à informação que nos permite aceder o IPMA. Portanto, estas são as informações das estações meteorológicas automáticas mais próximas de onde aconteceu aquela situação, e que disponibilizam pressão atmosférica, onde também se via que houve uma quebra relativamente significativa na pressão atmosférica, e, portanto, todos estes dados evidenciavam que, de facto, tinha havido ali uma situação sinótica complexa e que acabou por dar aqueles problemas. Portanto, isto foi informação, e é o que eu vos estou aqui a mostrar, foi informação que eu fui recolhendo, e eu estou-vos aqui a mostrar isto em termos cronológicos. Isto foi informação que eu depois partilhei e fui partilhando, portanto, às 2h30, mais ou menos, da manhã do dia 18, portanto, da primeira noite do incêndio. Aqui são dados das estações meteorológicas do IPMA, daquelas, portanto, aqui é de Castelo Branco, onde vemos aqui que a intensidade do vento aumenta muito ali a partir das 16 horas, e tem aqui um pico cerca entre as 18 e as 19 horas. Isto são velocidades médias. Portanto, para termos aqui estas velocidades médias, a velocidade da rajada foi cerca de 3 vezes superior. Vemos também aqui a direção do vento, que esteve constantemente a mudar. A temperatura, que foi durante o dia, isto em Castelo Branco, foi durante o dia ali acima dos 40 graus, não baixou praticamente dos 30 durante a noite, só na madrugada aqui é que baixou um pouco. E, portanto, tudo isto evidenciava uma situação bastante complexa. Os dados daqui dos índices meteorológicos de perigos de incêndio também são disponibilizados pelo IPMA, também evidenciavam situações extremas ou condições extremas para praticamente todos os índices e subíndices. E aqui o que vemos é a primeira imagem de satélite do incêndio. Portanto, esta imagem, ele não está aqui a carregar, ao fundo devia estar a aparecer aqui. Esta imagem é das 11 da manhã do dia 18, e aqui vê-se, para além da área ardida que aqui tínhamos, que eu estimava aqui
em cerca de 24 mil hectares, portanto ardidos em menos de 24 horas, isto não acontece em quase parte nenhuma do mundo, embora naqueles incêndios do dia 15 tínhamos incêndios que em menos de 48 horas têm 60 mil hectares ardidos. No entanto, aqui também vemos que isto são frentes ativas, vemos que o incêndio estava praticamente em todo o perímetro ativo. Portanto, esta é a primeira imagem de satélite, é uma imagem do sensor MODIS a bordo do satélite Terra, da manhã do primeiro dia, e, portanto, por aqui conseguimos ver genericamente o perímetro do incêndio, dos dois incêndios, aqui Pedrógão e aqui Góis, e vemos aqui nesta a zona de interseção do IC8, isto são dados do OpenStreetMap. Tudo o que eu vos vou mostrar aqui, à exceção de uma coisa no fim, são dados que estão livremente disponíveis para utilização. Portanto, isto são dados do OpenStreetMap, aqui é o IC8, aqui é a estrada 236, onde aconteceram as principais perdas de vítimas e aqui aquelas localidades também mais afetadas. E, portanto, nós sabemos que isto aconteceu aqui ao início da noite e vemos que na manhã a dimensão do incêndio já ia nesta zona. Esta imagem é das 14 e pouco desse mesmo dia, portanto, os incêndios continuam a evoluir. Vê-se que também estão ativos em todo o perímetro. Portanto, aqui aquela atividade que é perceptível aqui foi causada por aquilo que veio a ser explicado pelos downbursts, pelo IPMA, portanto, que são a queda da coluna convectiva que provocou a dispersão radial das chamas. Portanto, isto é um comportamento que não é normal no incêndio. Aqui, se quiséssemos estruturar este incêndio, era impossível. Portanto, não temos cabeça, não temos flancos, não temos cauda. E com a rotação constante do vento, que aqui também se vai ver numa animação que eu fiz, e que fiz várias durante este período, que é feita com dados do modelo numérico GFS da NOAA. Portanto, o que aqui vêem é uma modelação entre as 19 horas, e isto são setas, são os vetores de vento, entre as 19 e as 4 da manhã do dia 18 e madrugada do dia 19, e o que se vê é que o vento continua a rodar e, portanto, isto continua a não ter um comportamento normal. Portanto, tudo aquilo que é num momento a cabeça passa a flanco e o que é flanco passa e o que é cauda passa a cabeça, e, portanto, isto são incêndios de combate muito complexos. Aqui o que vemos é a imagem do dia 20, aqui o perímetro do incêndio, isto é também uma imagem do MODIS, o perímetro do incêndio de Pedrógão já está bastante mais definido, está praticamente extinto, só tem aqui uma frente ativa que é na zona de interação entre os dois incêndios, e aqui o incêndio de Góis tem uma zona bastante ativa no norte e também aqui há algures nesta zona. Portanto, isto é informação que poderia ser utilizada em contexto de estratégia de combate, não tenho a certeza que seja usada. E isto é a imagem das 14 horas, portanto, isto é a imagem cerca das 11 horas do dia 20. No dia 19 as imagens eram muito pouco perceptíveis, estavam cobertas por nuvens ou por fumo. E aqui é o momento em que se unem. E é aqui, foi quando eu fiz a estimativa da união dos incêndios em todo este setor, que depois veio a revelar que não foi numa área tão grande, mas com isto eu consegui fazer o cruzamento com a Corine Land Cover 2012, porque aqui já havia alguma discussão e na sociedade do facto de ser que tipo de ocupação é que estava a arder, portanto a questão dos eucaliptos e do pinheiro bravo. Com estes dados, isto são dados da Corine de 2012, que tinham sido libertados pela DGT pouco tempo antes, e portanto aqui confirmava-se já que a maioria em ambos os incêndios, a maioria das áreas ardidas eram folhosas de eucalipto e em resinosas de pinheiro bravo. Os dados do dia seguinte, o dia 21, portanto esta imagem da tarde do satélite Aqua, do sensor MODIS, revelava já aqui um perímetro do incêndio de Pedrógão já bastante estabilizado, e aqui Góis também já tinha só apenas algumas frentes ativas mais localizadas, e portanto isto foi a última, portanto no dia 21 de junho, foi a última estimativa que eu fiz com base nestes dados, que têm 250 metros de resolução, e portanto fiz neste momento aqui o cruzamento com a COS 2010, que também tinha sido libertada, felizmente, pela DGT desta vez, e, portanto, ter aqui resultados já bastante mais detalhados, e, portanto, o que tínhamos era, de facto, florestas de eucalipto e pinheiro bravo, ou em monocultura ou em associação a arder. Portanto,
volto-vos a dizer, isto está aqui a aparecer desconfigurado. Isto são tudo dados que estão abertos. Portanto, eu usei só dados que estavam disponíveis para qualquer pessoa. Aqui são os resultados do EFIS, do European Forest Fire Information System, do dia 23, portanto, que já faz aqui a estimativa para o incêndio de Pedrógão e Aquigóis. Portanto, os resultados são já em baixa face aos que eu tinha feito, porque aqueles já tiram algumas ilhas não ardidas do interior dos incêndios. Esta informação é disponibilizada ou no portal do EFIS, portanto, o European Forest Fire Information System, que é este, é também disponibilizada por web service ou em formatos de ficheiro. E, portanto, nós também temos acesso. Esta é a primeira imagem de alta resolução e de acesso livre a que foi possível aceder. É uma imagem do Landsat 7, do programa Landsat, da ESA e da USGS. Portanto, o que eu fiz foi descarregar esta imagem no final do dia 23. Esta é uma imagem do dia 23 de junho, portanto, bastante limpa, sem nuvens. O que eu fiz foi, aqui vemos uma composição colorida desta imagem, coloca ali em grande contraste a área ardida face ao resto das áreas limítrofes. Aqui foi uma cartografia digital desta área ardida. Aqui temos um problema, estas linhas que vocês veem é uma falha de hardware. O Landsat 7 já foi lançado em 99, ele ainda está ativo, ainda disponibiliza informação bastante interessante. No entanto, tem desde 2013 este problema no Scanline Corrector. O que vocês veem aqui nestas linhas sistemáticas são falhas na imagem, portanto isto são zonas onde não há informação e, portanto, o resultado é sempre por defeito. E, portanto, aqui o que eu fiz depois da classificação foi uma extrapolação para estas zonas, mas os resultados, obviamente, portanto, a área bruta era sempre por defeito. Ainda assim, permitiu ver já com grande detalhe, e, portanto, isto é do dia 23, são imagens do dia 23, e os resultados eu depois disponibilizei no dia 25, já permitiam ver com grande detalhe os limites do incêndio. Uma semana depois passou o satélite mais recente do programa Landsat, o Landsat 8, esta já sem problemas de hardware, nem de qualquer tipo. Portanto, temos aqui uma imagem também bastante limpa. O que eu fiz foi processar estes dados. Tudo o que eu estou a mostrar também foi feito com open source. Portanto, aqui duas composições coloridas do Landsat 8. Fiz também a classificação digital e aqui fiz o cruzamento depois com a CAOP 2016, salvo erro. E, portanto, cheguei aos dados das freguesias e dos concelhos mais afetados pelos incêndios. Isto foi sendo sempre partilhado, no caso na minha página do Facebook, foi partilhado aqui numa folha de cálculo do Google Docs, com informação detalhada de todos, isto é só um resumo, portanto tinha dados para todas as freguesias, portanto dados da CAOP, e aqui com dados deste dia 1 de julho do Landsat 8 e com dados do dia 15 de junho, portanto, esta imagem do Landsat 8 anterior ao incêndio e esta pós-incêndio, fazendo a diferença deste índice, o Normalized Burn Ratio, que coloca em evidência a área ardida, portanto é um índice de vegetação que coloca em evidência e muito utilizado para as áreas ardidas, foi possível estimar a severidade do incêndio. Portanto, os dados que vinham do terreno e até pelas consequências, percebia-se que o incêndio tinha tido grande intensidade e aqui foi basicamente a confirmação dessa situação, para além de ter aqui já uma delimitação com elevadíssima severidade. Portanto, o que eu faço no trabalho já desde 2014 é processar estes dados para as áreas ardidas lá da zona. Processar estes dados, fazer a cartografia e depois ir para o campo e validar isto tudo no campo, fazer completagem de campo e validação. E, portanto, com a estimativa que eu obtive aqui foi 77% da área ardida com severidade alta ou muito alta. Portanto, é o que aqui vemos com 4 níveis de severidade, baixo, médio, alto e muito alto. Está aqui com verde, amarelo, laranja e vermelho. E o que vem aqui, estes polígonos, são as áreas ardidas nos anos anteriores, de 2010 a 2015 fornecidos, estão disponíveis no site do ICNF. Os de 2016 eu extraí-os das imagens de satélite. Portanto, há aqui um encaixe bastante isto são imagens de áreas ardidas em 2016, aqui também. Portanto, veem que elas encaixam bem no perímetro do incêndio aqui na zona norte e mesmo em algumas ilhas no interior.
Depois fiz o cruzamento destes dados que obtive com o Landsat 8, com a COS 2010 e cá temos a confirmação de cerca de 70% de áreas ardidas em florestas de eucalipto e pinheiro bravo. Aqui isto gerou alguma discussão, porque os dados são da COS 2010, portanto já têm algum tempo, mas pronto, eu remeti essa discussão para a DGT, portanto foi quando estes dados estavam ainda quentes, saídos do forno e portanto foram aqui utilizados. 3 dias depois passou o satélite Sentinel-2 da ESA, mais um satélite de observação da Terra de alta resolução a que nós temos acesso, livre e gratuito. A imagem é do dia 3 ou 4 de julho. Portanto, o que eu fiz aqui foi o processamento destes dados de forma independente. O tipo de processamento foi basicamente o mesmo, mas de forma independente. Portanto, eu não usei os resultados do Landsat 8 para processar estes. Portanto, foi feito no mesmo nível de processamento, estimada a severidade, os resultados são muito semelhantes, 78% da área ardida com severidade alta ou muito alta, cruzada novamente com a COS, com a KO, perdão, para verificar se confirmavam as áreas ardidas. Portanto, os dados são praticamente iguais, portanto, são genericamente iguais, e cruzando com a KOP novamente, os resultados também são muito semelhantes. E aqui passava um bocadinho dos 60% em florestas de eucalipto e pinheiro bravo, portanto, tanto em monocultura como em associação entre si. Estes dados depois foram publicados, eu criei um artigo, publiquei aqui num site sobre incêndios florestais, português, portanto, escrevi aqui um artigo onde partilhei esta informação, isto no dia 12, e partilhei todos estes dados, portanto, como vos disse, eu fiz isto nas minhas férias, de forma totalmente voluntária e a título pessoal. No entanto, eu partilhei esta informação com a ANPC, com elementos do MAI, do Ministério da Administração Interna, em concreto da Secretaria de Estado. Depois foi-me solicitada esta informação pela Comissão Técnica Independente que foi criada no seio da Assembleia da República. Foi também solicitado pelo Grupo de Trabalho do professor Xavier Viegas, que elaborou o outro relatório solicitado pelo Governo, do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais. Diversas associações de âmbito nacional e local também me solicitaram os dados, algumas delas que trabalharam, estão a trabalhar na estabilização e nas medidas de intervenção nas áreas ardidas, e também alguns investigadores de universidades e pessoas individuais, alguns de universidades. Portanto, todo este trabalho foi feito e disponibilizado, foi feito a título voluntário e pessoal, com dados totalmente abertos e processados com software aberto. Enquanto isto foi feito, há um mecanismo europeu, que é o Copernicus Emergency Management Service, que foi ativado pela ANPC logo no dia 18. Este mecanismo, portanto, são empresas privadas, creio que é uma empresa privada que faz este trabalho, e trabalham com imagens de muito alta resolução, no caso do Spot 6 e do Spot 7, e vão disponibilizando a informação à medida que ela é produzida. Portanto, eles disponibilizam estes layouts e disponibilizam também uns zips. Eles trabalham folha a folha, as folhas, e portanto eles disponibilizaram dados até ao dia 14 de agosto, portanto é a versão mais recente que eles disponibilizaram. Eles aparecem, portanto disponibilizam folha a folha, como vos disse. As folhas têm alguns problemas, elas não se unem perfeitamente, mas depois eu juntei tudo e o resultado é este. No dia 21 de agosto é disponibilizada, portanto 2 meses depois do incêndio, é disponibilizada a cartografia do ICNF. O que vocês veem aqui é a cartografia do ICNF, que no caso aqui do incêndio de Pedrógão é basicamente esta cartografia do Copernicus EMS. No caso de Bois, esta cartografia não consigo descobrir a fonte porque ela de facto tem erros graves que eu vos vou mostrar aqui alguns exemplos. Portanto, aqui era só um resumo dos resultados que eu fui obtendo. Portanto, até aqui foi com dados com resolução até 250 metros, portanto, estimativas grosseiras. Aqui é o resultado do EFIS. Aqui a minha estimativa com o Landsat 7, tendo em consideração que temos o Scanline Corrector variado. E depois temos aqui as áreas ardidas brutas, que eu estimei com o Landsat 8 e com o Sentinel-2. Estas eu já tinha elevada confiança nestes resultados, até por as validações que eu tenho feito nestes últimos anos, e portanto eu estimava aqui a área ardida, algures próximo dos 45.300 hectares.
Portanto, isto são dados obtidos com imagens com resolução de 30 e com 15 metros para a banda pancromática e aqui com resolução até 10 metros do Sentinel-2. Os dados que depois vieram a ser publicados pelo Copernicus EMS, portanto, usando imagens do Spot 6 e 7 com resolução espacial de 1,5 m, apontavam, reparem, a diferença de 1 hectare para a estimativa da área bruta que eu tinha feito com o Sentinel-2. Depois, o levantamento do ICNF aponta 47.675, isto portanto, se formos comparar com o meu, foram disponibilizados 1 mês e meio depois. Sendo que depois, no relatório do CTI, é citada a área ardida que consta do SCIF, do Sistema de Gestão de Incêndios Florestais do próprio ICNF, e, portanto, ele não é coincidente com os dados publicados para todos os efeitos oficiais, em termos de polígonos de área ardida e em termos de área ardida registada. O relatório do professor Xavier Viegas aponta 45.328 e ele usa o Copérnicus conjugado com os dados que eu também lhe disponibilizei. O que vocês veem aqui é o meu resultado com o Sentinel-2 e este é o resultado do Copérnicus, portanto, com a respectiva severidade em ambos os casos. O que veem aqui a azul é a cartografia do ICNF. Como veem, tem aqui diferenças bastante significativas em todo este setor de GOIS. Aqui, neste caso, a cartografia é do Copernicus EMS. Aqui, portanto, isto que vem aqui com as cores é a minha cartografia com o Sentinel-2. O que vem aqui a preto é a minha estimativa do dia 21 de junho, portanto, ainda durante os incêndios, com base naquelas imagens do MODIS, portanto, veem cá algumas falhas, mas genericamente, portanto, não está muito diferente daquilo que se veio a verificar, principalmente se considerarmos que isto foi obtido ainda e grosseiramente obtido durante os incêndios. Este aqui a preto é o limite do EFIS do dia 23 de junho, portanto, também muito em cima dos incêndios. Aqui o que veem é a tal cartografia do ICNF que não, portanto, não é coincidente e tem diferenças muito grandes em relação mesmo àquilo que foi estimado logo nos primeiros momentos a seguir ao incêndio. Portanto, tem aqui áreas ardidas que nunca foram apontadas como ardidas em nenhum dos resultados, que foram obtidos por diferentes entidades. Vou-vos mostrar aqui que é uma coisa que eu tenho a mania de fazer, que eu quando faço alguma coisa gosto sempre de testar e de ver o que é que isto... portanto, fazer uma comparação dos resultados e ver o que é que dá. Portanto, vou-vos mostrar aqui muito rapidamente a comparação entre o meu resultado com o Landsat 8 e com o Sentinel-2 e depois a comparação destes resultados com o do Copérnicus. Isto porque, à partida, nós poderíamos considerar o do Copérnicus uma referência, já que os dados têm muito melhor resolução espacial. Portanto, aqui vocês veem o meu resultado com o Landsat 8 e aqui com o Sentinel-2. Portanto, genericamente, eles são muito, e assim visualmente, em grande escala, são muito semelhantes. Fazendo um cruzamento entre os dois resultados, chegamos a concordâncias exatas, não ao nível da cartografia apenas, mas ao nível da classe de severidade, e portanto eu recordo que eles foram obtidos de forma totalmente independente, em mais de 70% da área. Portanto, eles concordam ao nível da severidade estimada em mais de 70% da área. Se considerássemos aqui as classes imediatamente contíguas como corretas, tínhamos mais de 97% de concordância, apenas 2,4% da área seria discordante. Agora, comparando o meu resultado com o Landsat 8 com o resultado do Copérnicus EMS, portanto com dados com muito mais resolução, o que salta à vista é logo aqui esta zona, aqui no extremo norte do incêndio de Góis, e isto acontece, portanto, há aqui uma zona que ardeu claramente e que não é considerada aqui, porque o mecanismo foi ativado logo nos primeiros momentos do incêndio, eles definem uma área de trabalho e nunca pensaram que o incêndio chegaria aqui. Portanto, eles só cartografaram até aqui, há aqui uma zona do incêndio que não foi cartografada. Ainda assim, comparando os resultados que são coincidentes, temos cerca de 65% de concordância precisa ao nível da severidade, mesmo considerando que eles usam apenas 3 classes, e eu usei 4, portanto a metodologia é diferente, e eu aqui o que fiz foi juntar as minhas classes de severidade baixa e média para serem comparáveis, e portanto existe uma concordância em mais ou menos 65% da área.
Aqui é o meu resultado, portanto, isto são resultados com o Landsat 8, aqui com o Sentinel-2, portanto, mais uma vez, vemos aqui aquela omissão da área ardida, que aparece ali na minha cartografia, não aparece na do Copérnicos, por causa de estar fora da área de trabalho, e aqui chegamos a mais de 62,3% de área de concordância. Portanto, são resultados muito aproximados. Portanto, eu fiz isto, e até aqui, tudo isto é com dados que estão disponíveis para toda a gente, e, portanto, eu até aqui o considerei, à exceção desta questão, claramente o resultado é melhor no meu caso, eu pensei sempre como isto sendo a referência. Portanto, aqui é a cartografia feita com dados com resolução de 1,5 metro, portanto, isto seria sempre a referência e a minha seria sempre uma comparação face à referência, por isso é que ela aparece aqui. Acontece que consegui recentemente ter acesso aos dados de base que foram utilizados aqui pelo Copérnicos MS, portanto, é MS, o Emergency Management Service. O que vocês veem aqui são as imagens do Spot 7 do dia 23 de junho, portanto, são imagens com muito alta resolução, 1,5 metro de resolução espacial, e o que vem aqui é a composição colorida com o infravermelho próximo no canal do vermelho, por isso o que vem é a vegetação a vermelho e a área ardida aqui com estes tons cinza escuro ou esverdeado escuro. Portanto, esta é a imagem do spot, estas são imagens que não são livres, são imagens do spot e que são imagens comerciais e que não são de acesso livre. Elas foram disponibilizadas à entidade que ativou o mecanismo, que foi a ANPC, e eu, para efeitos de fazer esta comparação, consegui ter acesso a elas. Só muito rapidamente chamo-vos então aqui a atenção. Esta é a cartografia feita pelo Copérnicos EMS, esta é a minha feita com o Sentinel-2. Portanto, à esquerda, a imagem do Spot 7 do dia 23 de junho, ao centro, a imagem do Copérnicos EMS, a cartografia do Copérnicos EMS, à direita, a minha cartografia com o Sentinel-2. Portanto, vemos aqui uma área ardida claramente ardida, que está desligada da área ardida principal. Portanto, aqui provavelmente houve um salto e ardeu aqui esta zona, mas parece que este setor não ardeu e aqui aparece em contínuo ardido na cartografia do Copérnicos. A metodologia que eu usei parece ter interpretado bem esta situação e ela aparece destacada. Pelo contrário, vemos aqui uma zona, uma mancha que claramente ardeu, também aqui, e que aqui é omitida na cartografia do Copérnicos, mais um bocadinho aqui, e que aqui aparece ardida, também aqui mais ajustada. Isto é na zona da A3, portanto a A3 é ali. Aqui temos uma outra situação na zona do Rio Zezer, portanto mais uma vez temos aqui uma área ardida destacada, que aqui aparece em contínuo, e aqui aparece aparentemente mais detalhada. Portanto, aqui acho que havia aqui mais uma zona que eu queria chamar a atenção, mas que não estou agora aqui assim a ver. Vamos ver aqui outra. Mais uma situação, portanto, aqui o Copérnicos omite aqui uma área ardida e aqui outra, e aqui ela aparece. Depois vemos o contrário, portanto, vemos aqui uma zona que ou tinha sido uma zona de corte, ou tinha ardido no ano anterior, não consegui apurar isso, mas claramente esta zona não ardeu, ela aparece aqui totalmente ardida e aqui não aparece. O mesmo aqui em baixo, portanto, que aqui também aparece ardida e aqui não. Depois vemos aqui na zona de Castanheira de Pera mais uma situação, portanto, ali uma mancha ardida, que aqui aparece e aqui não, e vemos aqui uma zona que ardeu num incêndio anterior e que não terá ardido neste incêndio e aqui aparece totalmente ardida na cartografia do Copérnicos e, portanto, vê-se essa situação. Aqui mais uma zona onde se verifica que já há regeneração e que aqui aparece também totalmente ardida na cartografia do Copérnicos e aqui não. Aqui é aquela zona no extremo norte do incêndio de Góis, portanto cá está toda esta zona ardeu e com grande severidade, vê-se claramente isso aqui, o que é refletido aqui. Aqui o que aconteceu foi que a área de trabalho era apenas até aqui, portanto, e eles omitiram esta zona porque estava fora da área que foi definida inicialmente. E depois entramos numa situação que é mais estranha, que é dentro dos aglomerados. Portanto, por exemplo, aqui em Mosteiro, o que vemos é que o incêndio entra claramente dentro da localidade e o Copérnicos, o EMS, portanto, este mecanismo, o que decide é retirar uma máscara, provavelmente pensando que a localidade não teria ardido, portanto, remove uma máscara da localidade e, portanto, omite-se aqui muita da área ardida. Aqui, portanto, eu o que fiz foi, com base naqueles índices, o que deu foi isto.
E isto repete-se em muitas localidades, principalmente na zona de Pedrógão. Portanto, aqui em Sarzedas de São Pedro, a mesma situação, o incêndio entra dentro da localidade e é omitido aqui, porque claramente isto foi aplicada aqui uma máscara e foi removida esta área da cartografia do Copérnicos EMS. Troviscais Cimeiros acontece exatamente a mesma situação. Em Várzeas, aqui a localidade ardeu praticamente toda e mais uma vez há aqui uma máscara aplicada que remove esta área. Vila Facaia acontece a mesma coisa. E depois aqui na zona de Seixo Fundeiro apresento já aqui uma questão que é a cartografia do ICNF. Portanto, aqui vemos uma área, isto que aparece azul é a cartografia do ICNF. Aqui vemos uma área que claramente ardeu, e recordo, isto é a cartografia que foi obtida logo nos primeiros momentos depois do incêndio, do mecanismo europeu. A minha foi obtida no dia 4, 5 de julho, esta é do dia 21 de agosto. Portanto, há aqui uma zona que ardeu que é omitida, e depois há aqui uns vastas áreas que não arderam, portanto, que aqui se vê com um grande pormenor. Vejam aqui, claramente isto não ardeu. Aqui nesta zona, claramente nada disto ardeu. Aqui aparece totalmente ardido. Esta zona claramente não ardeu. E vocês não vão encontrar nenhuma das fontes de dados que existem com mais ou menos resolução com estas áreas ardidas. Por isso é que eu vos digo que não consigo perceber mesmo. Já falei com pessoas do ICNF, que não estiveram ligadas aqui ao levantamento destas zonas e que eles próprios não percebem de onde é que isto vem. Aqui mais uma zona, portanto, na continuidade do perímetro. Aqui foi incluída esta zona que foi omitida da área de trabalho do Copérnicos EMS, mas mesmo aqui há zonas que aparecem como ardidas, que não terão ardido. Portanto, no resto do perímetro, isto verifica-se em todo o perímetro do setor de Góis e mesmo no interior. Portanto, as ilhas foram todas ilhas que não arderam. Portanto, segundo aqui esta cartografia, todas as localidades do interior de Góis, do incêndio de Góis, tinham ido todas. Felizmente não aconteceu. No caso daqui do setor de Pedrógão, o ICNF usa a cartografia do Copérnicos EMS. Só para terminar, e que já devo ir mais longo do que... Tá, né? Ok. Pronto, só mesmo para terminar, faço aqui a elencagem dos dados abertos que eu usei. Portanto, isto foi tudo com dados abertos. Desde logo aqui as imagens do Meteosat, são imagens disponibilizadas de 15 em 15 minutos, é um satélite meteorológico do EUMETSAT, portanto europeu. Os dados das descargas elétricas que eu consultei no Blitzortung. O IPMA geralmente também disponibiliza os pontos das descargas elétricas, mas naquele dia elas não estavam disponíveis. Depois as informações meteorológicas e dos índices de perigo do IPMA, que não têm um licenciamento aberto, mas portanto estão à disposição, podem-se usar. As imagens dos sensores MODIS a bordo dos satélites Terra e Aqua da NASA. Depois os dados, vários dados de enquadramento, por exemplo, a CAOP e o OpenStreetMap, que eu usei também. Aqui os dados deste modelo aberto, um modelo numérico de previsão meteorológica, ou GFS da NOAA. Depois os dados da ocupação do solo, que felizmente foram também disponibilizados pela DGT, da Core Inland Cover 2012 e da COS 2010. Os dados do EFIS, do European Forest Fire Information System, como vos disse, estão disponíveis tanto através de serviços, como através do portal deles, como solicitando através de diversos formatos. Depois estavam ali, portanto, nós temos também acesso aos pontos quentes que são detectados por estes sensores, tanto o MODIS como o VIRS, do satélite SWAMI da NOAA, são também disponibilizados ou como serviços ou como ficheiros, portanto, em formato ficheiro através deste portal, do EOSDIS, e são pontos importantes, por exemplo, em contexto de combate a um incêndio, para servir de arranque a simuladores de incêndios florestais e depois para fazer a reconstituição e a análise pós-incêndio. Depois as imagens de alta resolução de observação da Terra, do Sentinel, do Landsat 7, Landsat 8 e Sentinel 2, portanto, da USGS e NASA, os primeiros dois, e da ESA, da Agência Espacial Europeia, do Sentinel 2, e depois esta informação produzida pelo Copérnicos EMS, que é portanto, a cartografia de base não é disponibilizada, ela é comercial e não é disponibilizada, no entanto, os produtos que eles vão obtendo são disponibilizados. E depois gostaria de também referir que todos os relatórios que foram sendo produzidos pelas diferentes entidades foram disponibilizados e isto é já um grande avanço, porque tudo o que aconteceu até aqui foi sempre fechado e todos os relatórios que foram sendo produzidos nos anos anteriores, principalmente nos incêndios que tiveram mortes, foram escondidos sempre.
Em termos de software, o software principal que eu usei foi sem dúvida o QGIS, aliás foi praticamente o software que eu usei com os recursos próprios ou com os recursos que integra de outros softwares, nomeadamente o Saga e do Grace. Para o processamento das imagens de satélite usei o Semi-Automatic Classification Plugin, que está integrado no QGIS e que eu dei o workshop na segunda-feira. E depois, pronto, isto foi feito tudo com Linux, pronto, e depois o software normal, né, de produtividade e de processamento das imagens, etc. Este Wind Ninja é um software onde eu fiz aquelas modelações topográficas do vento com base nos modelos numéricos do GFS e que também é open source. Só para terminar, e eu estava a falar há bocado com o Hugo, portanto, isto foi tudo feito com imagens ópticas e que têm aquele problema de quando há cobertura de nuvens e quando há fumo dos próprios incêndios. Portanto, isso seria muito interessante conseguir fazer a extração das áreas ardidas a partir de imagens de radar, principalmente agora que temos o Sentinel, dois satélites, o Sentinel-1, o Sentinel-1A e 1B, que temos já em órbita e cujos dados são também disponibilizados de forma totalmente aberta pela Agência Espacial Europeia, para a Comissão Europeia, e tem uma resolução temporal de 6 dias. Portanto, nós de 6 em 6 dias temos imagens do Sentinel-1 e, portanto, são imagens que não são perturbadas nem pelo vento, nem pela nebulosidade, nem pelo fumo dos próprios incêndios e, portanto, era muito interessante conseguir ter esta informação e é isso que eu vou apostar no futuro. Já há alguns estudos e é aí que eu vou também me basear. Obrigado pela atenção. Deve haver várias perguntas. Enquanto as pessoas se alinham para fazer perguntas, eu queria colocar pelo menos esta. Portanto, e essa identificação da imagem de radar temos que se lhe diga. Não é, a identificação da área ardida na imagem de radar não é trivial. Não, porque as imagens, principalmente o que acontece quando há o incêndio é que há a combustão da matéria orgânica e logo aí há a suspensão do processo de fotossíntese. Uhum. E isso é o que transparece muito também nos sensores ópticos, ou seja, a estrutura, a componente química e biológica é o que é muito detectado pelas imagens ópticas. No caso das imagens de radar, o que se percebe, ou o que é detectado, é a estrutura, portanto a rugosidade. Tem que haver uma alteração mais significativa na estrutura da planta e são também detectadas as propriedades dielétricas dos objetos. E, portanto, é mais complexo a extração dessa informação. Há, no entanto, já alguns estudos, principalmente no Canadá, dos serviços florestais do Canadá e de universidades lá canadianas de detecção remota. Portanto, não é tão trivial, não é tão simples, mas é possível. Há, aliás, até um estudo, um artigo que foi feito e que utilizou como base os incêndios de 2003 em Portugal. Mas em todos esses casos, normalmente o que é feito são utilizadas imagens de radar em complemento às imagens ópticas. Portanto, é mais um complemento do que... Mas, de qualquer das formas, isso seria muito interessante, até porque o satélite, o Sentinel-1, passou na primeira manhã do incêndio. Portanto, isso era de Pedrógão e era muito interessante conseguir extrair informação daí. Sim. E já agora, outra pergunta sobre a famigerada questão da origem do incêndio. Pois, isso foi a primeira coisa que eu tentei ver, por isso é que eu vi. Havia condições de facto para aquilo ter sido causado por raios. E o facto de haver aquelas nuvens com grande desenvolvimento vertical, tinha havido descargas elétricas efetivamente, aliás vários milhares que foram detectados nestes detectores. Portanto, a partir da primeira coisa que eu pensei é que existe probabilidade para isto ter tido causas naturais. Neste momento a causa do incêndio de Góis está apontada, não sei se é já definitiva, está apontada por um raio. No caso do incêndio de Pedrógão, o relatório principalmente do professor Xavier Viegas aponta mais para ter havido uma descarga na linha elétrica, portanto um carvalho que tocou na linha elétrica devido ao vento, provavelmente, e que, portanto, as faixas não estavam feitas sob as linhas elétricas, como determina lá o decreto-lei, e muito provavelmente terá sido por aí a causa do incêndio de Pedrógão. Ok. Então,
Microfone. Não? Faz mal, se calhar. Faz mal. Eu não queria deixar de congratular por este trabalho impressionante de data science e storytelling. Verdadeiramente impressionante. E tinha duas questões. Uma era, conhecendo as fontes de dados, portanto, os formatos, a latência, a resolução, seria possível fazer algo como um sistema de alerta, mais ou menos em tempo real, em que esta análise, em vez de ser feita a posteriori, fosse feita mais ou menos no momento, usando streamings de dados ou algo assim? E a segunda pergunta era se, tanto da parte destes organismos institucionais, se à parte deles terem pedido os dados, se tinha havido algum apelo no sentido de colaboração, ou de tu te envolveres mais com a investigação que eles estão a fazer. Era isso. Obrigada. Se calhar começo por a segunda, porque eu vou mostrar aqui, em relação à primeira, pronto, a resposta é não. Foi-me solicitado por diversas pessoas, como eu tinha dito. As duas equipas, os dois grupos que foram criados para fazer o estudo pós-incêndio solicitaram os dados. Em termos dos organismos que estão diretamente ligados a estas coisas, não. Aliás, o exemplo não é bom, principalmente do ICNF. No caso, falando do caso concreto do meu trabalho. Eu faço este trabalho já há alguns anos, por isso é que eu depois arrisquei a fazer isto para um incêndio desta dimensão e sem estar no terreno. E, portanto, isto foi feito sem fazer confirmação no terreno. No entanto, eu tenho 3 anos ou 4 anos de background de fazer isto, ir ao terreno, fazer validação e fazer completagem de campo e, portanto, consigo com elevada fiabilidade, assegurar que estes dados, principalmente do Landsat 8 e do Sentinel-2, têm fiabilidade. E o que acontece é que eu faço esse trabalho, e nós, em conjunto, inclusive, é com o ICNF e com as estruturas descentralizadas, e enviamos, portanto, isso é enviado pelo ICNF descentralizado para o nacional. E o que acontece é que os dados que nós enviamos recolhidos no campo, validados no campo e com completagem de campo, são descartados, são omitidos e são usadas informações, nomeadamente do EFIS, que têm 250 metros de resolução e que não tem o objetivo daquelas imagens não é fazer análise da informação com o detalhe que é necessário fazer. Portanto, aquilo é a informação que é utilizada numa primeira fase e, portanto, isso traduz um pouco a falta de ligação que há para além neste caso, que foi um trabalho mais voluntário, mas mesmo do trabalho oficial. Portanto, não há essa ligação entre as entidades. Em relação à primeira questão, existe, e eu depois aqui, para não perder muito mais tempo, ou para cortar aqui um bocado de tempo, tirei este slide, que é este aqui. Portanto, o que aqui se vê, estes pontinhos são pontos quentes, são hotspots detectados por os sensores MODIS e VIRS. Portanto, estes são 2 sensores que estão a bordo dos satélites Terra e Aqua, da NASA, e este está a bordo do SWAMI, que é da NOAA. E cada um destes pontinhos são pontos quentes que ele detecta em tempo real. Portanto, a passagem do satélite, em tempo real, não é em tempo quase real, ou seja, é a passagem do satélite. E, portanto, o que aqui vemos, as cores, foi que eu coloquei aqui com cores por dia, e, portanto, nós com isto conseguimos, não só temos informação praticamente em tempo quase real, e temos, isto é utilizado em grandes extensões, por exemplo, aqui para Portugal se calhar não pode ser usado, não se pode considerar em tempo real, porque nós temos tudo muito em cima, portanto nós temos localidades que estão no meio da floresta, ou seja, dificilmente conseguimos usar estes dados, porque se o satélite passa e até que eles são disponibilizados, o incêndio já tinha evoluído e já tinha entrado numa localidade, mas isto é usado no Canadá e nas grandes extensões, em África,
para detectar os incêndios e para fazer o acompanhamento dos incêndios. E nessas zonas os incêndios são geridos e só são combatidos quando colocam em perigo algumas zonas mais sensíveis, e é a partir desta informação, portanto isto são dados que são obtidos a partir do satélite, são pontos quentes, eles são processados e é feito um processamento para fazer a diferenciação entre incêndios, aquilo que poderá ser um incêndio real ou falsos positivos, e portanto isto depois é disponibilizado. Isto é importante nesses casos, para fazer um acompanhamento dessas grandes extensões, mas para o nosso caso podiam ser usados para outras coisas, nomeadamente, nós aqui temos esta quantidade enorme de dados que poderiam ter sido utilizados durante o incêndio, por exemplo, para servir de arranque a simuladores de incêndios florestais. Ou seja, nós sabemos que o incêndio estava aqui nestes pontos quando o satélite passou. Portanto, nós podemos agarrar num simulador, dizer-lhe que aqui isto tínhamos a certeza que isto ardeu aqui nesta zona, e isto servia de arranque para depois os simuladores, que depois dão o comportamento do incêndio, consegue-se perceber zonas fora, por exemplo, da capacidade de extinção. Há zonas onde o incêndio não consegue ser combatido em determinados momentos. Portanto, mais valia pensar-se noutra coisa e esquecer aquelas zonas e fazer dessa forma, definir dessa forma a estratégia, ou pode ser depois usado a posteriori para fazer a avaliação do incêndio. Ou seja, tentar detectar e fazer a reconstituição do incêndio. Aqui há um problema, porque toda esta zona não tem dados, porque isto foi o primeiro dia e, portanto, o primeiro dia estava tudo coberto por nuvens. Aquelas nuvens da trovoada com grande desenvolvimento vertical impediram o satélite de detectar ignições nesta zona. E, portanto, como isto é obtido a partir de sensores ópticos, quando as condições são essas, é impossível de obter essa informação. Mais alguma questão? Temos aqui Aurélio. Eu tinha só uma questão sobre o processo de emergência europeu, não é? Que é o Copérnicos. Sim. E quando é lançado o alerta, ele foi muito cedo, pelos vistos. Sim. Se eles pensam na hipótese também da própria reorientação dos satélites, alguns têm essa capacidade, não é? Sim. Em vez de ter aquele período todo de esperar que vá orbitar outra vez sobre o mesmo local, não é? Podem... Sim, as imagens, o mecanismo é este, é o Emergency Management Service, e eles recorrem a satélites comerciais, e isso é uma possibilidade, sim, de orientarem os satélites para as zonas que são afetadas. E isso acontece, mesmo quando são sismos, portanto eles atuam aqui no caso, e aliás em Portugal são praticamente só ativados pelos incêndios florestais, mas nessas situações os satélites que têm essa capacidade comerciais é utilizada essa possibilidade. E aqui este mecanismo, era o que eu dizia, ele é operado, portanto são ativadas, é uma empresa, creio que é uma empresa privada que faz este trabalho. Portanto está no âmbito do Copérnicos, mas tanto os dados como o trabalho de processamento, que depois vai sendo disponibilizado nesta forma, portanto não é uma entidade pública que faz esse trabalho. Enquanto do EFIS, o European Forest Fire Information System, que está, no fundo, também integrado no Copérnicos. O Copérnicos é aquele grande programa que agrega isto tudo, e onde estão também estes satélites Sentinel, mas tem também o recurso a satélites comerciais e o recurso a entidades privadas para fazer o processamento da informação. Já aqui os dados do EFIS, que são estes são produzidos por o JRC, acho que é o JRC que faz este processamento. Portanto, é a própria Comissão Europeia que faz. Mais alguém? Eu pedi então, antes de dar os parabéns ao Pedro, pedi às pessoas que não debandassem, porque um drone vai fazer uma fotografia da família. Portanto, pedíamos às pessoas que se juntassem connosco lá fora para tirar a fotografia. Pedro, muitos parabéns, sinceros.